estudo, estamos estudando sobre o nosso grande Deus. Para quem começar a acompanhar agora, estamos fazendo assim. A titia posta uma pesquisa durante toda a semana. E no final, resumimos um videozinho como esse. Entenderam? Bom, nós já vimos que Deus é tão grande que não cabe na nossa cabeça. Também vimos que Deus nos deu a Bíblia. E lá encontramos respostas sobre Deus. Logo, começamos a estudar os atributos de Deus. Até fizemos um resuminho no segundo vídeo sobre esse assunto. Então decidimos estudar os atributos um de cada vez. O primeiro atributo que a gente estudou foi a ira. E agora vamos ver um resuminho da imutabilidade de Deus. Vamos lá? Primeiro, o que significa a palavra imutável? Perguntei para o tio Google. Ele disse que é algo que não está sujeito à mudança, permanece constante e imutável. No estudo durante a semana, a titia citou vários textos da Bíblia. E esses textos confirmam que Deus é imutável. Não vamos repetir todos os textos, porque não temos tempo aqui. Mas quem quiser ir lá no grupo da titia, copie os textos porque são importantes. Mas voltando ao nosso resumo, vimos que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Mas qual que é a importância da imutabilidade de Deus? Para entender melhor a importância desse atributo, vamos rapidinho brincar de faz de conta. Vamos fazer de conta que Deus mudasse e de repente mudasse as suas promessas, mudasse o seu ser, os seus atributos e os seus propósitos. Quando algo muda, ou é para melhor ou é para pior. Bom, se Deus precisasse melhorar, então ele não seria o perfeito, né? E agora vamos piorar esse pesadelo? E se Deus mudasse para pior? E se ele se tornasse um pouco malvado? Hashtag desespero. Já pensou que terrível seria um Deus malvado dominando todo o universo com todo aquele poder? O que seria de nós, minha gente? Calma. Gente, só foi um faz de conta. Ufa, né? Que bom que nosso Deus é perfeito. Ele mesmo disse: pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Depois de tudo isso, ainda tem alguém aí com dúvida de que a imutabilidade de Deus é muito importante? Porque eu já estou convencida. Agora vamos tentar chegar em uma definição. Tem um tio chamado Berkhoff, que escreveu que a imutabilidade de Deus é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente ao seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Em virtude desse atributo, ele é exaltado acima de tudo quanto há, e é imune de todo acréscimo ou diminuição, e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser e em suas perfeições, seu conhecimento e seus planos. Seus princípios morais e suas volições permanecem sempre os mesmos. Mas peraí, amigas, e aqueles textos que falam que Deus se arrependeu de fazer alguma coisa? E aqueles textos que o povo ou alguma cidade que fez coisas erradas e Deus ficou bravo, mas alguém ora, aí Deus volta lá atrás e nem castiga eles? E os textos que parecem atribuir modificações, tipo, uma hora Deus habita na eternidade, uma hora Deus habita no meio de Israel, e aí Deus habita em nós. Mas ele não é onipresente? Como assim ele mora? Ele precisa de um lar? Como Deus pode sentir um cheiro suave? Ele tem nariz? Como assim os olhos do Senhor estão em todo lugar? Deus tem olhos?
coração, nariz, mão. Ele precisa de um teto? Mas ele não é espírito? Nesses casos Deus mudou? Quando encontramos nos textos da Bíblia expressões referentes ao arrependimento, mudança ou alteração divina, precisamos entender de que se trata apenas de um modo antropopático ou antropomórfico de falar. Calma, vamos entender isso? Antropomorfismo é a união de duas palavras em grego, anthropos, que significa homem, e morfê, que significa forma. Antropomorfismo significa forma de homem. Vamos ver um exemplo? A Bíblia diz, no livro de Isaías, diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas Deus não tem mão. É claro que Deus não tem forma humana, nem o corpo como o nosso. A Bíblia diz em João 4 que ele é espírito. O objetivo desse tipo de linguagem é bem didático. É para ajudar a gente a entender Deus partindo do nosso referencial humano. Agora vamos ver o antropopatismo. Ela também é a união de duas palavras gregas. Anthropos, homem, e patos, sentimentos. Então significa sentimento de homem. Também vamos ver um exemplo. A Bíblia fala em Gênesis que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa linguagem acontece quando a gente usa um sentimento humano para um ser que não é um ser humano. Porque a gente sabe que Deus é espírito e não possui sentimentos da mesma maneira que a gente. Só que o texto foi escrito para nós humanos, né? E como a gente entender o sentimento de um ser que a gente não entende? Se a linguagem não fosse acessível à nossa limitada capacidade humana. Ai. Dessa maneira, a mensagem bíblica se torna mais acessível a nós. Sem esses recursos literários, a mensagem da Bíblia seria bem mais complexa do que já é. Na verdade, essas dúvidas vêm de uma compreensão errada sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade divina não deve ser entendida no sentido de imobilidade, como que se não houvesse movimento em Deus. Amigas, Deus não muda. Quem muda é o homem. E o seu relacionamento com Deus tá cheio de mudanças. Mas de nenhuma maneira há mudança no ser divino, nos seus atributos, nos seus propósitos ou suas promessas. Nosso Deus é perfeito e seus planos são perfeitos. Nada sai do seu divino controle. E todas as coisas acontecem para o louvor da sua glória. Nós, seres humanos, aqui começamos algo e de repente não sai como gostaríamos. E logo repensamos e tentamos de outro jeito. A gente se arrepende de coisas que fazemos e também se arrependemos de coisas que deixamos de fazer e poderíamos ter feito. A gente se qualifica para poder melhorar cada vez mais. Ou em casos mais tristes, tem pessoas que em vez de melhorar, se tornam cada vez mais difíceis e prejudicam todo mundo ao seu redor. Entenderam? Nós mudamos porque somos falhos. Mas o nosso Deus eterno é perfeito. Ele age de maneiras específicas em várias situações diferentes. Todas as suas ações estão perfeitamente dentro do seu soberano controle, de modo que o seu divino ser permanece inalterado. Mas antes da gente terminar o nosso papo de mulher, vamos pensar em um problema da atualidade. A gente já entendeu que Deus não muda. E também entendemos que a Bíblia usa uma linguagem específica para facilitar nossa compreensão de Deus pela nossa perspectiva humana. Mas algumas pessoas do mundo gospel têm usado essas linguagens de maneira absurda, humanizando Deus sem contexto bíblico. #fala sério. A maioria dessas pessoas são líderes sem preparo teológico, artistas do mundo gospel e palestrantes religiosos motivacionais.
Aí a gente acaba escutando coisas do tipo: Deus fica doente quando pecamos. Ah, Deus está apaixonado por você. Ai, Deus fica louco quando um adorador adora. Ah, você é o ponto fraco de Deus. Deus precisa do seu amor. Ele morreria quantas vezes fosse necessário, só para ter o seu coração. Ai, um monte de coisa nesse sentido. Amigas e irmãs em Cristo, vamos temer o Senhor, vamos ser prudentes. A gente não pode acrescentar coisa que não tá na Escritura. E isso só para falar o que as pessoas querem ouvir. Lembra que a ira de Deus também é imutável. Então, resumindo, Deus não muda. Nele não existe variação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os seus anos jamais terão fim. O seu conselho dura para sempre. Ele tem planejamentos específicos para toda a eternidade. Deus é imutável e fiel às suas promessas. Ele diz e ele cumpre, conforme sua própria vontade. O seu amor é eterno. Suas misericórdias duram para sempre. Todos os seus atributos são imutáveis. Deus permanece imutável em todos os seus propósitos e todas as suas promessas. Glória a Deus! E tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos!